Olá, boa noite a todos. Boa noite, principalmente aos que também já vão entrando. Vamos só dar aqui mais um minuto para compassos de espera e para todos entrarem, para depois darmos início então ao nosso webinar. De qualquer forma, agradeço desde já a presença de todos, só para contextualizarmos aqui um pouco com os nossos webinars. Vamos ter a apresentação hoje do nosso orador, o Miguel Oliveira, nestes primeiros 50 a 70 minutos, e depois, posteriormente, teremos então um espaço para questões, que todos podem fazer-nos chegar através do chat e partilharemos depois no final desta apresentação do Miguel. Então, sem mais demoras, boa noite mais uma vez. O meu nome é Cláudia Gomes e é um prazer estar convosco em mais uma edição dos webinars da APOC, estes webinars temáticos 2024. E realmente é um privilégio estar como moderadora e poder participar convosco e aprendermos juntos em mais uma edição destes nossos webinars. Quero agradecer, acima de tudo, aos participantes e pela vossa confiança no nosso trabalho, que sem dúvida, sem isso não estaríamos também aqui. A todos os oradores que também aceitaram este nosso convite, em especial também aqui ao Miguel Oliveira, que vai estrear esta nossa edição 2024. E por último, não menos importante, mas também temos um obrigado especial aos nossos patrocinadores que estão connosco nesta edição 2024 e passo a referenciar quem são, que é a S4Med, a Eubage, a Girasol e Hibernate. Em nome da Associação Portuguesa de Osteopatia Clássica e em meu nome, também quero agradecer a confiança no nosso trabalho e pela vossa presença também. E por isso, sem mais demoras, passo a apresentar então o tema deste nosso webinar de hoje, com o tema Evolução da Disfunção na Globalidade e na Linha Temporal. Temos o prazer e a honra de ter connosco como nosso orador o nosso colega Miguel Oliveira. Obrigada, Miguel, mais uma vez. E passo a apresentar também o Miguel, que é natural de Espinho, exerce em Moselos, Santa Maria da Feira. É profissional de saúde desde 2003, com uma vasta experiência nas áreas hospitalar, ortopédica, domiciliária geriátrica, desportiva e pediátrica. Iniciou os seus estudos com licenciatura em enfermagem, mais tarde os seus estudos em medicina osteopática e fez também a pós-graduação no JWCCO, em osteopatia clássica, e neste momento é o responsável clínico e fundador da Osteoclínica São Martinho e tem também investido na sua área de formação ao nível da pediatria, que também é uma das suas áreas de eleição. E por isso, sem mais demoras, passo aqui a palavra ao Miguel. Miguel, a palavra é tua. Olá, boa noite. Só. Okay. Olá a todos. É uma honra estar aqui hoje. Obrigado pelo convite da APOC e POC, que é também um pouco a minha casa. Quero agradecer também pela vossa presença, a todos os participantes. Quero só fazer aqui uma pequena parte, antes de começarmos, que para salvaguardar o uso das imagens que eu aqui na minha apresentação foi respeitado todo os direitos de autor com a prévia autorização dos mesmos. Portanto, as restantes imagens são de pacientes meus também, com prévia autorização, para ficar esclarecido e autorizado. Este tema
é relativa à principal reflexão profissional dos últimos anos, e é uma reflexão, digo eu, inacabada. Uma reflexão com espaço para mais conhecimento, é uma reflexão para continuar a ser enriquecida com mais experiência e com mais bagagem, que é o que eu tenho feito nos últimos anos. Portanto, é uma apresentação também, ela com muitas perguntas. Perguntas essas que eu faço a mim próprio todos os dias e também as vou fazer aqui nesta apresentação. Ehm, Avançando, porque este tema surge na sequência então do meu percurso profissional, que tem 20 anos, na área da saúde. Desde 2007 que passei a tratar basicamente todas as faixas etárias, com o grande marco em 2012 da paternidade pela primeira vez, que é realmente marcante a nível pessoal e profissional, e a mim em particular orientou-me por uma área que eu desconhecia até à data, de uma forma tão profunda e tão impactante. De facto, ser pai foi a grande mudança na minha vida, e também em termos profissionais. Passei a aprofundar muito mais essa área, desde então abriu-me novos horizontes, sobretudo no que toca ao bebé e ao seu desenvolvimento. Portanto, ainda hoje faço questão de tratar desde as grávidas aos bebés, crianças, jovens, adultos e também alguns idosos, para não perder esta noção temporal e de globalidade. Esta é uma viagem no tempo. O ser globalista, um osteopata, um terapeuta, um profissional mais globalista, no que toca ao tipo de paciente e faixa etária, permitiu-me também ver com alguma frequência o antes e o depois, a causa e o efeito, a disfunção e a sua evolução no tempo, o passado, o presente e o futuro, mas também as suas conexões entre estes três momentos. Iniciamos então esta viagem, onde vamos tentar correlacionar o passado, e o futuro, ou o passado e o presente. Começamos naquela que será a maior viagem das nossas vidas, o nascer, o nascimento. Será que a valorizamos enquanto profissionais? Será que valorizamos as repercussões dessa viagem? Quantas vezes nos interessamos, enquanto profissionais, pelo histórico de vida do nosso paciente? Histórico de vida, do início de vida do nosso paciente jovem, adulto e idoso. Habitualmente não é essa a abordagem. Habitualmente o profissional especializa-se numa determinada técnica e pretende executá-la. Aqui o objetivo não é técnica, é a perspectiva do tempo, o que vai acontecer. É também a mais bela viagem das nossas vidas, o verdadeiro milagre da vida. Mas tudo começa antes. Nascer é o culminar de um processo. Enquanto osteopatas, a primeira visão que tem desta imagem é imediatamente as forças compressivas a nível de crânio, a nível de cervical, a nível do dorso. Imediatamente pensam neste diâmetro, neste posicionamento de hiperextensão, uma posição mais neutra, posição mais de flexão ou de hiperflexão. As consequências no bebé.
Agora temos que enquadrar isto num momento obstétrico, sem me querer alongar muito nessa área, mas o bebê terá que se acomodar numa cama uterina com um alicerce, que é um alicerce lombar e pélvico. Se antes falamos da apresentação cefálica, que é mais comum e expectável, agora falamos da apresentação transversa, que é uma das piores acomodações do bebé, com impacto importante. Com certeza, quem trata bebés e está habituado a tratá-los frequentemente, sabe de antemão, pela história clínica, pela uma boa anamnese, um bebé transverso será submetido a forças altamente compressivas e deformantes, pelo que será de esperar um bebé deformado e com bastantes alterações. É sempre um desafio. O assincletismo é apenas mais uma demonstração das dificuldades que o bebé pode encontrar na proporção fetopélvica no momento do parto, sobretudo no momento do parto e um pouco antes do parto. A apresentação pélvica é, a par da apresentação transversa, uma das com mais problemas para o bebé. Não só a nível dos membros inferiores, abdominal, como também a nível alto, a nível cefálico, a nível cervical. É o milagre da vida, é a maior viagem, é a mais bela das viagens, aliás, mas será fácil? A relação soberana médico-grávida é inquestionável nestes momentos de decisão e é única. É uma parceria que tem que ser forte para as coisas funcionarem bem. Não me cabe a mim questionar as decisões. De facto, uma manipulação do bebé em cesariana ou em parto eutóxico pode ou tem condições para ser, na maioria das vezes, traumática ou agressiva. Não me refiro ao procedimento médico em si, do parto eutóxico ou da cesariana em si, mas pelo processo. Considero, de uma forma geral, o parto um momento bastante traumático para o bebé. Poderá ser mais ou menos, mas será sempre algo traumático. Aqui nas imagens podemos constatar a tração que é aplicada para uma saída em momento de cesariana. Nesta imagem ainda mais nítida o estiramento provocado em todas as estruturas laterais, cervicais, e aqui uma imagem caricata de uma cesariana ainda incompleta, cuja cabeça é a única parte do corpo que está ainda de fora. É ainda uma imagem bastante interessante. Portanto, temos também outras dificuldades, cordão umbilical e os seus circulares. Forças compressivas, dificultam o movimento no canal vaginal ou até, mas principal, mais grave a nível circulatório. A aplicação de fórceps ou ventosa será, na sua maioria, um recurso
o último a ser usado para salvaguardar artigos para a mãe ou para o filho. É aplicado apenas e somente em situações emergentes para muitas vezes salvar o bebê. Em relação à ventosa, é exatamente a mesma coisa. É verdade que quer um, quer outro instrumento pode deixar alguma marca, deixar alguma consequência. Um exemplo que marca bastante impressionante, uma moldagem que nada tem a ver com, por exemplo, uma instrumentação. Esses dados devem ser aplicados a situações raras, também acontecem moldagens do crânio bastante acentuadas. Aqui será o antes, será o momento do parto, e aqui será já no momento bastante posterior após a resolução do problema. O molding de vista ao crânio está relacionado com toda a bebê que sofreu nesta região anterior, muitas vezes levando logo desde o início das assimetrias faciais. A face do bebê é o espelho de deformidades. Quem tem que ver são os profissionais de saúde. Devemos sempre estar atentos a todos os sinais logo. Alguns já nascem aborrecidos, zangados com alguém, com razão ou não, mas de facto podem acreditar que o processo é difícil, uma imagem caricata durante um parto. Continuando, em relação ao molde craniano, podemos ter moldagens mais ou menos acentuadas, umas bastante impressionantes. Aqui uma provável apresentação pélvica, com compressão superior, por exemplo, mas apesar de toda a deformação ao nascimento, muitas vezes os familiares ficam muito impressionados. Nas primeiras 48 horas, a principal marca deformativa deve desaparecer. A principal. Alguns exemplos marcados. Não são todos os bebés assim, mas são alguns marcados por um forte molding. A partir dos quais percebemos a capacidade adaptativa do crânio. De uma forma muito simples e apenas uma breve referência, relembrar um recém-nascido à sua nascença tem 45 componentes ósseos, 37 suturas cranianas. Para além do mais, todas as membranas e toda a componente facial. Mas em termos de componente ósseo de suturas, demonstra muito bem a capacidade plástica, neuroplástica, que o crânio do bebê tem. Este estudo de ressonância magnética do cérebro humano até aos 2 anos demonstra o crescimento abrupto do volume cortical a cerca de 88% no primeiro ano, 130% do volume subcortical e o cerebelo a atingir uma proporção enorme de 240% no primeiro ano e a massa cinzenta 149%.
no segundo ano continua o crescimento, mas de uma forma muito mais reduzida. Portanto, o cérebro cresce imenso nos primeiros 2 anos, sobretudo no primeiro ano. O crânio é moldável no período intrauterino, durante o parto e no extrauterino, ou seja, é moldável para o parto, mas também para o crescimento do cérebro, sobretudo nestes primeiros 2 anos, que é exatamente o que faz, o que molda de dentro para fora o crânio. Há outras interferências, mas a principal modificação a nível craniano reporta-se ao crescimento do cérebro, que é absolutamente gigantesco no primeiro ano. Aqui uma imagem desse aumento em comprimento, em largura, em todas as dimensões, inclusivamente na espessura, até aos 2 anos. Avançando aqui nesta viagem ao passado, o bebê nasceu e depois tudo normaliza depois do parto. O bebê vem um bocadinho deformado, tem uma viagem fácil ou difícil, e agora? O que é que vai acontecer? Aqui temos um exemplo de um torcicolo esquerdo submetido à cirurgia, já para irem pensando nas possibilidades. De facto, nós podemos dizer que é uma foto mal tirada, que foi do ângulo ou da luz, ou de uma expressão que o bebê fez, ou que não é bem assim. Podemos arranjar todas as desculpas, mas no sentido profissional, no sentido parametrizado, as coisas não podem ser só de achar ou só de observação. A tendência é a desvalorização da assimetria pela sociedade em geral e também pelos profissionais de saúde. A expressão é só estético é uma expressão que é usada por a maior parte das pessoas, inclusivamente profissionais que não o deveriam dizer, que trabalham diretamente com a pediatria. Portanto, aqui na imagem da esquerda vemos aqui algumas coisas alteradas que na imagem da esquerda não estão tanto. No entanto, mantêm-se. Portanto, uma foto de observação e de avaliação seria sempre esta foto da direita. Elas mantêm-se cá, não é? As coisas depois do parto parece que não normalizam imediatamente. Será preciso ter um caso grave de deformidade craniana para valorizar? Porque não valorizamos o pequeno, o micro, o subclínico? Há parâmetros, há dados, há escalas. O que é que vamos ignorar? As coisas estão documentadas, estão estudadas, têm nomes, em todo lado. Muitas vezes é excesso de informação. As grandes principais deformidades cranianas, as mais frequentes, a plagiocefalia e a braquiocefalia, muito bem documentadas, muito bem explicadas. Um caso particular de um bebê seguido por mim há uns tempos, com uma diferença, uma bebê de 4 meses, na imagem da esquerda, e a mesma bebê com 6 meses. Uma assimetria de 8 milímetros de plagiocefalia, uma CVA, um Cranial Vault Asymmetry, com uma clara diagonal para o occipital direito menor, ou seja, uma plagiocefalia posicional não sinostótica posterior direita. 2 meses depois, temos uma evolução para 1 milímetro, salvaguardando todos os erros de medição. O mesmo bebê que tinha as duas componentes, de plágio e bráquio, no mesmo momento, aos 4 meses, tinha uma cranial index de 99%, o índice craniano, que valoriza, faz uma mensuração aqui da braquiocefalia, e 2 meses depois, a mensuração aqui
da mesma deformidade, já com 93%. Uma evolução bastante positiva, a mesma bebé, com a simetria facial, aos 4 meses aqui à esquerda e aos 6 meses aqui à direita. Com 2 meses de tratamento, a evolução aconteceu, a evolução foi possível. Podemos ver aqui um olho um bocadinho mais alto. Podemos ver aqui, se dividirmos ao meio, o amigo direito um bocadinho mais expandido. E aqui do lado direito já não é visível essas alterações. Um caso mais recente, num bebé de 5 meses. Nesta imagem da esquerda, muitas vezes não conseguimos mostrar o que estamos a ver em clínica, as fotografias são sempre limitadas. Parecia normal nesta foto. Clinicamente eu já sabia que não estava normal, então tiramos mais fotos até que começamos a ver aqui uma orelha do lado esquerdo e um achatamento aqui do lado esquerdo, como este avanço frontal esquerdo também. Rapidamente se entende este caso como uma plagiocefalia posicional esquerda, este avanço bastante considerável da orelha esquerda e este aplanamento do occipital esquerdo. De face, vemos o abalamento frontal esquerdo e este achatamento de frontal direito. Como mais salta à vista aqui também, não é desengalinhamento ocular, mas sim a abertura, uma orelha aberta, uma orelha alada, que se refere a um avanço do temporal. Portanto, aqui temos uma plagiocefalia identificada com cerca de 10 milímetros em início de tratamento. Outro caso de um bebé não foi acompanhado, de 6 meses, não com uma plagiocefalia, as medidas estavam certas, mas a mãe recorre à consulta com a queixa de um olho aberto, um olho fechado. Pronto, na verdade, o que se passava aqui era um abaixamento deste olho direito, por torção esfenoidal, e um possível diagnóstico de uma SBR direita, uma Sideways Rotation à direita. São exemplos. Temos exemplos desta imagem muito conhecida da internet, de quem normalmente pesquisa estas coisas cranianas, fáceis de ver. Depois de ter aqui linhas e setas, é bastante fácil de ver aqui a orelha em rotação externa, este desvio mandibular, esta orelha mais aberta, este desvio mandibular, um bocadinho em posicionamento escoliótico, crânio em escoliose, pronto. O nível da linha pupilar refere-se sempre à rotação do esfenoide e a orelha aberta unilateralmente, normalmente existe flexão acompanhada de rotação externa do temporal. As extremidades cranianas podem ter variadas configurações, não são estas as únicas. Podem ser isoladas, pode ser uma plagio isolada, pode ser uma SPR isolada, pode ser uma combinação de plágio com braqui, como já vimos anteriormente, pode ser uma combinação de plágio com SPR, que é aqui o caso, em que temos aqui o achatamento à direita, o avanço à direita da orelha e o crescimento membranoso compensatório para o lado esquerdo, numa tentativa de compensação, e esta rotação externa do temporal, que leva a uma orelha mais aberta. Isto tem mais, isto são só alguns exemplos. Aqui temos um exemplo prático de há uns anos atrás, um menino que me apresentou, o caso que me apresentou a ortopedia funcional dos maxilares pela primeira vez,
Fiquei muito impressionado com o facto de um menino de 4 anos usar um aparelho. Pensei que não fazia sentido, mas depois de perceber realmente faz todo o sentido. A ortopedia funcional dos maxilares, abordar a disfunção dentária hum, hum, a nível ósseo, a nível mandibular e maxilar, e não na correção dos dentes. Aqui o menino acaba por fazer algumas sessões para acompanhar. Aqui não tenho o aparelho, por acaso, ainda não o tinha, mas acabamos de fazer algum trabalho aqui craniano, que resultou muito bem, embora eu não tenha fotos finais, mas resultou muito bem. Temos aqui a mordida cruzada esquerda, resultante de um processo de plagiocefalia e o desvio mandibular associado. Me impressionou por ser uma criança de 4 anos. Um, Como podemos ver, plagiocefalia posterior não sinostótica direita, desvio mandibular esquerdo, com a respectiva mordida cruzada. Um, É uma situação que passa despercebida à maior parte dos olhos, inclusivamente de muitos profissionais. Aqui um diagrama bastante elucidativo deste processo de, numa plagio direita, o comportamento do lado esquerdo, de rotação externa do temporal, que permite um recuo, leva a um recuo do côndilo e um desvio mandibular para este lado, o lado oposto da plágio. Uma visão posterior é o que acontece, a plágio lado direito e a desvio lateral da mandíbula para o lado esquerdo. Por outro lado, o temporal em extensão comporta-se de maneira oposta. A extensão temporal leva à rotação interna e um avanço mandibular. Movimento craniano, estudado e muito bem por Sutherland. As dificuldades na amamentação podem ser terríveis e difíceis, já que estamos a falar da questão mandibular. Como olhamos para o bebê? A abertura da boca, a posição mandibular, a cervical alta, como é que está? A uioide, o occipital, o temporal, como é que está? Temos que olhar para estas coisas de uma forma imediata, rápida e precoce. Porque muitas vezes os principais problemas dos pais e do bebê passam por esta dificuldade inicial na mama, má sucção, má pega, entrada de ar, cólicas, irritabilidade, problemas e só problemas. E quando o culpado é sempre o intestino e a sua imaturidade, mas muitas vezes é só um problema que começa na boca. E a osteopatia pode fazer a diferença nesse sentido. Avançamos um bocadinho mais no tempo, mais um caso aparentemente normal, depois estudamos um bocadinho mais em pormenor e vemos inclinação lateral, cervical, desvio mandibular e, finalmente, um desvio axial global. A queixa aqui seria postural. A mãe recorreu com o rapaz por questões posturais, sempre, mas de facto questões posturais relativas à coluna, mas de facto elas vão um bocadinho mais longe quando olhamos para o global. Depois ainda temos associado a isto uma atitude escoliótica de grande raio e associada a expectável dismetria. Em termos posturais, é um rapaz bastante deficitário, é hipotónico, postura slouch, com muito trabalho pela frente. Mas a pergunta que devemos fazer aqui é: com que frequência olhamos para o global? Pode-se relacionar as coisas? Pode-se construir uma disfunção global a partir de um momento ou a partir de uma alteração? Estas alterações não terão relação entre si? É nisso que eu penso a cada caso clínico, ou nos casos em que é justificável.
Outro caso de uma atleta que vem com queixa, sobretudo cervical. Logo no imediato, eu penso, alguém olhou algum dia para esta cara? Alguém algum dia viu estes olhos? Como estará a cervical alta? Qual o resultado de uma possível ortodontia? Alguém que tem uma escoliose craniana? A simetria, constatamos a simetria da linha bipupilar, o direito alto, o esquerdo baixo, a hiperconvergência ocular esquerda, o desvio mandibular esquerdo, como estará também a própria alteração sensorial ocular. Tudo questões que temos que fazer, que devemos fazer. Não valerá a pena ver este bebê? 15 anos. Não valeria a pena ver este bebê há 15 anos atrás? Ou 14? Outro caso de uma miúda de 17 anos com queixa lombar, em que imediatamente na anamnese, a falar, identifica uma má oclusão, com mordida aberta anterior e prematuridade posterior, grande carga posterior e uma mordida cruzada esquerda. A parte craniana com certeza estava alterada, não foi possível avaliar, da minha parte. Nem sempre é possível, em termos clínicos, fazer uma avaliação tão completa. É verdade que o cabelo não ajuda, mas nem sempre é justificado. A mesma situação constata-se desvio de rotação axial, com possível escoliose, possível dismetria, olhando para esta rotação global, olhando para esta rotação pélvica, com alteração expectável a nível de apoio podal. As alterações terão ligação entre si? É a pergunta que se faz. Um caso bastante importante, 19 anos, um caso, uma gestação em útero septado, esteve em compressão, nasceu com torcicolo congénito, fez fisioterapia durante 2 anos e aos 19 anos o torcicolo, aqui está, torcicolo direito. Esta inclinação da cabeça para a direita acentua o desnível ocular, mas ele está presente, há um desnível ocular. E depois começamos a olhar para tudo o resto. Se olharmos a parte postural, todo o lado direito compensatório, todo o torcicolo aqui mantido. Alterações faciais. E depois olhamos para a parte posterior, com plagiocefalia posterior, desculpem, plagiocefalia posicional não sinostótica esquerda, aqui, mais o torcicolo direito, a rotação cervical esquerda com limitação, mas muito maior limitação a rotação direita, com esta compensação de rotação do tronco. Se houvesse dúvidas na avaliação, esta foto dissipa todas, né? Posicionamento das orelhas, grande massa muscular aqui a tentar compensar esta torcicolo. Disfunção pélvica. Imagiologicamente falando, constatamos escoliose dorso-lombar, aumento de curvaturas do eixo, geometria de cerca de 15 milímetros. Realçar a capacidade adaptativa por forma a permitir a função. Tantas disfunções num único
corpo, hum, são condições para problemas. A integração de disfunções no todo, no global, mas de forma a permitir a funcionalidade. É o que eu acho que muitas vezes acontece. Mas não esqueçamos que aos 19 anos, com este tipo de configuração, é necessário ajuda, é necessário acompanhamento e, mais do que isso, faz-me novamente pensar e voltar lá atrás. O que é que se podia ter feito há 19 anos atrás? O que seria, hoje em dia, alguém tratar deste caso à nascença? Com 19 anos ela ficaria assim. Novo caso, paciente de 30 anos com queixa da ATM esquerda, olhando para uma e para a outra, com bastantes alterações, a ortopantomografia, grande erosão e desgaste. Queixa específica. Ao avaliar, deparamos com este cenário imediato, vocês já estão a pensar imediatamente o que é que se está a passar aqui, porque será que tem aqui uma artrose na ATM esquerda? Qual o posicionamento do côndilo mandibular? É um avanço, porque há uma plagiocefalia posicional esquerda, uma SBR direita, um desvio mandibular direito. Com certeza que as funções de mastigação e de fala estarão adaptadas, comprometidas, mas adaptadas. Conseguimos fazer uma avaliação do desvio mandibular. O esquerdo, ok, tem espaço para ir para trás. O direito não vai, pelo posicionamento já anterior da cabeça, do côndilo mandibular. Confirma e disfunção craniana. Mais uma vez, a pergunta é o que é que poderia ter sido feito a este paciente de forma a não padecer desta disfunção, desta patologia atualmente. Mais uma vez, relembrando a configuração craniana em formato de diagrama, as relações de mobilidade craniana que explicam o processo. Novamente, e é mais fácil avaliar num crânio com pouco cabelo, muito mais fácil, não é? Pelas razões óbvias. A queixa deste paciente de 32 anos era uma sacralgia resistente e muito engraçado foi que ele não referiu nada deste aspecto. Na avaliação, depois ele refere, realmente, eu constatei as alterações cranianas, ele disse, realmente, meus pais andaram pelos hospitais e pelos médicos a avaliar a minha cabeça, que era muito torta, há 30 anos atrás. E ela aqui está, 32 anos depois, com as alterações que vocês estão a ver agora. É? Com certeza uma plagiocefalia esquerda e também, possivelmente, uma SBR direita. O posicionamento das orelhas, o planeamento esquerdo, bastante acentuado. Sutherland mostrou-nos aqui o que seria o movimento sacrocraniano, um funcionamento biomecânico, se queremos ser um bocadinho mais práticos, em que o amarelo é o esfenoide, o roxo é o occipital, o método de Roldanas para demonstrar o ritmo fluídico, a tenda do cerebelo também em situação normalizada, sem disfunção, e depois provocamos aqui uma alteração esquemática para demonstrar o que se passa e as implicações que podemos ter à distância no mecanismo crânio-sacral, a relação esfenoide-occipital, a SEB, que forças estarão alteradas, que adaptações surgem, que alterações membranosas, que alterações estruturais,
Que alterações posturais? Para terminarmos nos casos, um último paciente, continua a ser sempre mais fácil avaliar nos homens pelo cabelo. O cabelo esconde, mas não resolve. Este paciente em específico disse saber qual o melhor lado para ser fotografado. Ele sabia qual era o lado mais fotogénico. Muito engraçado. Nunca ninguém, na verdade, valorizou este tipo de assimetrias. É um exemplo de alto rendimento desportivo, este caso em particular, o que leva sempre a pensar que há uma adaptação bastante funcional. Tanto uma estrutura alterada, um conjunto de várias disfunções, há uma integração de maneira a haver uma grande adaptação e uma grande funcionalidade. Aqui, concluindo, só que esfenoide occipital, com uma torção direita baixa, SBR direita e a plágio esquerda, sempre invertidas. Se quiserem, por curiosidade, aplicações que avaliam a simetria facial, podem descarregar esta aplicação Face Asymmetry Nobody's Perfect e testar em vocês próprios. Temos aqui a foto original de alguns famosos, o lado esquerdo duplicado, comparativamente com o lado direito duplicado, há uma diferença. Da mesma maneira, aqui embaixo, foto original, lado direito duplicado, lado esquerdo duplicado, há uma diferença considerável. Não podemos dizer que as assimetrias são algo totalmente errado. Poderá fazer parte da essência humana, mas num grau bastante controlado. Eu próprio, na aplicação da simetria facial, a foto original, podem comparar também a parte de trás, a porta de vidro, a moldura da porta. Portanto, aqui é o lado direito duplicado, com esta configuração, muito estranha, e o lado esquerdo duplicado, com uma configuração também estranha, mas bem diferente uma da outra. Seremos todos assimétricos? É provável que sim, mas essa assimetria não pode pôr em causa a nossa configuração, ou que seja de uma magnitude tão alta que ponha em causa a nossa função. Assumindo aqui a assimetria como parte da condição humana, temos que aceitar que é um nível acentuado, disfuncional e não acompanhado. Existem condições para a evolução da disfunção no sentido estrutural, fisiológico e neurofuncional. Constatação clínica. Há uma evidência clínica que as disfunções adquiridas precocemente se propagam no tempo e na globalidade. Não esquecer aqui, salvaguarda, que o desenvolvimento inicial é sobretudo cefalocaudal, principalmente até a estabilização da marcha, até adquirir a postura vertical, bípede. Depois isto é o final da viagem, mas as evidências científicas que todos nós precisamos para fundamentar a nossa prática, onde estão? Temos alguma literatura. Fatores de risco para simetrias. Temos primigesta, parto instrumentado, gravidez múltiplos que contrasta com o primigesta, lesões de parto, prematuridades, sexo masculino, torcicolo congénito e o decúbito dorsal prolongado. Segundo aqui a Sociedade Internacional de Neurocirurgia Pediátrica, só 1 em cada 300 bebés apresentaria uma deformidade posicional. Antes da campanha de 1992, em que se decidiu, pela questão da morte súbita, começar a colocar os bebés todos de barriga para cima, em decúbito dorsal, o back to sleep.
Efetivamente, a partir daí, a morte súbita diminuiu drasticamente para metade, e ainda bem, de 1,2 em cada 100 para 0,56 em cada 100. No entanto, e segundo esta sociedade pediátrica, eh, a presença de deformidades posicionais está em cerca de metade dos bebés, 46% dos bebés, aos 3 meses. Houve um aumento abrupto. Reduz claramente após o controle cefálico, o bebê já não apoia tanto a cabeça, apresenta cerca de 1,3 vezes, 1,3 mais vezes presente nos meninos. Esta revisão sistemática demonstra que houve ainda relativo ao back to sleep, ou decúbito dorsal para dormir, que houve uma incidência de plagiocefalia de 0,3 para 8,2%. Segundo esta revisão, há outros números ainda mais drásticos, segundo o critério de diagnóstico. Por exemplo, aqui este diagrama do François Ricard mostra a prevalência da plagiocefalia posicional, pode chegar até aos 48%, até meninos com menos de 1 ano. Em relação às causas, temos como primeira, logo, aqui, o torcicolo, que é simultaneamente causa e risco, as gravidezes gemelares, a prematuridade, partos distóxicos, o assincletismo, fatores mecânicos intrauterinos e o posicionamento exclusivo em decúbito dorsal. Aqui a relembrar, em relação ao último fator causal, que são precisos cerca de 15 dias para a instalação de uma plagiocefalia, por excesso deste posicionamento, okay? Compressão do crânio, ainda muito imaturo e sem grande mobilidade geral. Em relação, às alterações cranianas, em relação à relação da estrutura com função, começamos pela parte visual, estudou-se um grupo de crianças com menos de 2 anos, avaliou-se a sutura metotópica com problemas associados a braquio e a plágio, e assim um maior risco de refração e estrabismo. Ainda no campo visual, percebeu-se que podia afetar o desenvolvimento de uma maneira quantitativa e uma alteração dos campos visuais, com um atraso na sua maturação. O Bite Insight, um estudo bastante interessante, que correlaciona as más oclusões sagitais, transversais e verticais com distúrbios visuais. Também uma grande relação do sistema trigeminal e oculomotor, sobretudo neurosensorial, e as assimetrias da face levam a ajustes adaptativos da linha bipupilar. Portanto, uma grande relação aqui já a passar a esfera mecânica. Em 2002 e 2009, estes autores encontraram assimetria mandibular em bebés não tratados previamente com plagiocefalia e não houve melhoria espontânea no grupo não tratado em follow-up de 5 anos. Aqui é preciso fazer uma pausa para pensarmos na área da medicina dentária e pensarmos em todas as ortodontias que se fazem todos os dias, a crianças, jovens e adultos, com aplicação, com tratamento, mas com aplicação no efeito e possivelmente não na causa. Há condições de convergência, de conhecimento entre as duas áreas médicas, osteopatia e medicina dentária. Há um potencial enorme. Há já bastantes dentistas com consciência das alterações cranianas e o impacto que têm sobre a dentição e a oclusão. Portanto, é uma área a desenvolver nos próximos anos, sobretudo a nível da aplicação da ortopedia funcional dos maxilares. Ressonância de imagem, as assimetrias mandibulares em plágio sem sinostose, sem encerramento da sutura. Quando há um problema estético, para visualizar estas imagens, que comprovam que a assimetria é real.
numa outra perspectiva, conseguimos ver todas as simetrias cranianas e podemos pensar não só a nível mandibular, mas podemos reparar nos forámenes, podemos reparar na, na simetria, na junção C0-C1. O que é que vai ser, o que é que se vai passar aqui? Há boas condições para uma boa circulação, bons fluxos. O bebé vai ser calmo, vai ter condições para irritabilidade, não vai? Vejam só a diferença, a simetria brutal que pode ser uma plagiocefalia, uma deformidade craniana, comprovada por imagem. Portanto, o problema estético é este que vocês estão aqui a ver. As implicações são muito mais para além da parte estrutural. São também a nível fisiológico, neural, vascular e muito mais. Este estudo, feito a 187 crianças em idade escolar, com história de plagiocefalia posicional, demonstrou um desempenho mais fraco das crianças com esses antecedentes de plagiocefalia moderada a severa. No seguimento, esta revisão sistemática demonstrou que vários estudos sugerem que crianças com plágio estão mais sujeitas a atraso no desenvolvimento quando comparadas com crianças sem deformidade. A plagiocefalia é um marcador de elevado risco no atraso de desenvolvimento. Se contribui definitivamente para um desenvolvimento ou dificuldades de desenvolvimento, não deveria ser observado com mais atenção por parte dos profissionais de saúde. Podemos ignorar até a parte craniana das plágios, mas pelo menos esta parte de desenvolvimento, parte cognitiva, não podemos ignorar. Há uma relação, temos que trabalhar todos juntos para não permitir que isto aconteça com tanta frequência. Uma frase do Francisco Fajardo, que me diz bastante, que resume um bocadinho aquilo que eu penso. Passo a citar: não é raro encontrar adultos com deformidades mais ou menos evidentes, que cresceram com a sua alteração, que foram ou não diagnosticados e que manifestam sintomas inespecíficos, como cefaleia, má oclusão dentária, estrabismo, dor nas ATMs, e que nunca foram relacionados com a respectiva deformidade. Uma frase que diz tudo, de alguém com uma grande formação na área da osteopatia. O próprio refere que a assimetria craniana a longo prazo pode desenvolver patologia da sebe, pode levar à alteração global da mecânica craniana, pode levar a alterações da ATM oclusão, possíveis alterações auditivas, possíveis alterações visuais, são as evidências clínicas, possíveis alterações da aprendizagem, possíveis alterações no desenvolvimento psicomotor e possível atitude escoliótica. Nós vimos isto tudo aqui, bem, de forma clínica e depois de forma mais evidência. Então, há aqui muitas perguntas a fazer. Eu avisei no início que era um trabalho, era uma apresentação com muitas perguntas. As deformidades cranianas têm implicação meramente estética? Que implicações a longo prazo das disfunções cranianas? Que relações na organização do sistema? A analogia do iceberg, da ponta do iceberg, é um grande exemplo daquilo que nós vemos a sociedade a abordar a questão das cabeças dos bebés. A forma e a posição da cabeça fica fora da água, é só a ponta do iceberg. Só vemos enquanto sociedade a ponta do iceberg. Os profissionais de saúde não podem ver apenas esta ponta. Não podem. É da nossa responsabilidade, sobretudo os osteopatas pediátricos, demonstrar as disfunções associadas e as implicações não estéticas do futuro, no futuro do bebê. Entre as quais, já falamos algumas, mas volto a repetir: apoio C0-C1 alterado, oclusão dentária comprometida, disfunções das ATMs, disfunções vertebrais descendentes, atitude escoliótica, escoliose, disfunção de simetria pélvica, assimetria global da função muscular,
etc. Haveria muito mais para falar aqui, ainda resta integrar neste assunto as disfunções versus reflexos primitivos, as disfunções versus desenvolvimento neurofuncional. Será por uma oportunidade próxima, mas ainda há muito para explorar e associar. Em questões neurosensoriais de postura, a questão craniana é base, é fulcral. O desenvolvimento faz-se de cefalo-caudal, só depois é que é caudal cefálico. Portanto, há aqui muitas disfunções, quer de foro descendente, quer de foro ascendente, que começam bem lá atrás, no início da organização do sistema, no parto, nos primeiros meses de vida. O sistema tónico-postural que regula a nossa maneira de estar no espaço, a nossa postura, a nossa própria percepção, é regulada por estes 6 captores, 5 captores: captor ocular, podal, oclusão ATM, ouvido interno, e a pele, articulações. E a regulação destes 5 captores posturais organiza o nosso sistema e tem uma relação muito importante com o que falámos no início desta formação. Este slide é um slide de formações antigas, em que eu perguntava quais são as verdadeiras causas das disfunções. Estudava, fazia formações, conversava com colegas. O que é que está por trás disto tudo? Isto é um slide copiado de formações antigas, em que eu achava que, juntamente com esta perspectiva postural, que a disfunção leva a solicitações anormais que depois levam à dor. E está bem. Mas o que é que leva à disfunção? Na busca de respostas ao longo dos anos, fiz este slide para tentar encontrar a solução. Agora penso estar um bocadinho mais perto de perceber o impacto que o início da vida tem na origem da disfunção e na propagação da mesma ao longo do tempo. Então, para finalizar, mais umas perguntas. Podemos tratar o bebê pensando naquilo que poderemos fazer para prevenir o futuro? Claro. É a maior valia da osteopatia pediátrica, no meu ponto de vista. Poder tratar agora, prevenindo o futuro. Mas para isso, podemos tratar adulto averiguando o seu histórico desde o nascimento. Claro, se justificar clinicamente, acrescentar algo ao raciocínio da globalidade. Tratar o adulto pensando nos bebés que tratas também e naquilo que aconteceu. Nos dois trajetos, no regresso ao passado e no regresso ao futuro. É esta a ideia que me passa muitas vezes no raciocínio clínico. Qual o profissional que aborda simultaneamente a especificidade e a globalidade? Qual o profissional que integra a globalidade e o desenvolvimento? O osteopata está em condições de abordar a especificidade e a globalidade ao mesmo tempo? Em termos de pediatria, é um dos principais profissionais que pode integrar a globalidade e o desenvolvimento. A osteopatia pode e deve ser diferenciadora numa janela temporal de oportunidade única e de condições irrepetíveis. Os primeiros meses de vida são uma janela única de oportunidade. Daí a grande importância de uma intervenção precoce. E para isso precisamos de todos os alertas, todos os ajudantes, todos os profissionais de saúde atentos para trabalharmos em convergência e não em divergência. Tratar um bebê é uma oportunidade de ouro na normalização de funções, estabilização estrutural e integração fisiológica na futura criança, jovem e adulto. Muito obrigado. Termino aqui o meu webinar. Um,
Não sei se há alguma questão a falar. Sim, Miguel, consegues despartilhar, exatamente. Obrigada, Miguel. Obrigada pela tua partilha, acima de tudo, por esta reflexão que nos proporcionaste. Acredito que também muitos de nós, participantes, estamos a debater com as mesmas questões que apresentaste. Eu pessoalmente, tratando também bebés e população pediátrica, fez-me todo o sentido essas questões porque de facto lidamos e temos que lidar com todas essas situações todos os dias e é importante pensarmos sobre isso. Acabaste da melhor forma, não é? Com essa questão, a meu ver, sobre a intervenção precoce, não é? E faz todo o sentido que ela seja o mais divulgada possível, não é? É, sem dúvida. E deixamos então aqui espaço para algumas questões ao Miguel, o tempo já vai mais adiantado, mas pelo menos temos aqui alguns minutos para debatermos aqui uma outra questão que nos fizeram chegar, Miguel. Hum, eu vou colocar-te aqui uma questão que uma das nossas participantes nos enviou, sobre a questão, falaste há pouco dos posicionamentos do bebê, muitas vezes com estas condições das plagiocefalias ou alterações cranianas, e a tua opinião em relação, fala-se muito também da almofada, das almofadas mimo, mimos, e desse tipo de posicionamentos, é algo que tu normalmente aconselhas? E que tipo de posicionamentos é que de facto aconselhas para estes bebés com estas alterações, ou que trabalho é que poderíamos promover também para casa, junto, junto dos pais, não é? Bem, obrigado pela questão. Um, o sucesso clínico pediátrico é sempre uma tríade, não é? Entre o profissional, os pais e o próprio bebé. Em relação aos posicionamentos, teremos sempre que ter o cuidado de ser muito específicos, ser muito claros, ser muito visuais, desenhar, trazer um bebé, demonstrar várias vezes, várias opções, é assim que eu faço. Se houver possibilidades múltiplas, apresentá-las aos pais. No caso de uma plagiocefalia direita, vamos ter que o posicionar mais para a esquerda, mas não totalmente para a esquerda, e eles têm que saber perceber isso para incidir precisamente ali no ângulo certo para, para ajudar na resolução mais fácil da plagiocefalia. Mas sempre na especificidade e saber passar a mensagem. Já vi muitos casos em situações que a mensagem teoricamente passou, mas não foi integrada da maneira certa. Em relação à almofada mimos, hum, é uma ajuda, é uma ferramenta, mas eu continuo sempre a dizer, na almofada mimos, a pressão continua. Portanto, tem que ser muito bem gerido. Nos momentos em que tem mesmo que apoiar a cabeça, não há outra forma de apoiar a cabeça, nomeadamente numa braque, a trocar a fralda ou a brincar um bocadinho, colocar a almofada. Mas nos outros momentos, nomeadamente numa braquicefalia, o posicionamento de eleição deve ser um decúbito lateral, não é? Porque a Exato. almofada mimos pode ser enganadora. Eu Sim, já tive alguns casais que usaram a almofada mimos como se fosse o único tratamento e eles abusaram do posicionamento da almofada mimos e a deformidade não melhorou, porque estava ainda mais tempo deitado. sim, porque às vezes, não sei se te chega às vezes esse discurso, não é? Mas muito às vezes através de pediatras ou outros colegas da medicina que de facto, se calhar numa tentativa claramente tentarmos ajudar todos para o melhor do bebê, mas há muito às vezes esse aconselhamento, não é? E é importante, como estás a dizer, cada caso é um caso, não é? Sim, E perceber as alterações que de facto existem. exatamente. Muito bem. Exatamente.
Não sei se queres acrescentar mais alguma questão. Há pouco falavas até dos posicionamentos laterais, não era? E até indo ao encontro dos estudos que tu apresentaste há pouco, não é? De facto, os posicionamentos laterais, que se calhar foram um pouco anulados no passado, sem dúvida que também fazem todo o sentido para estas condições, não é? Na tua opinião. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que se tornou um, aqui a palavra demonizou-se aqui a questão da morte súbita. Muitos pais saem do hospital assustados porque o bebé só pode estar em decúbito dorsal. É como quase como se fosse não sei, um grande medo. Uhum. Eles vêm assustados. Exato. É. Não estou a encontrar aqui a palavra certa, mas é algo agravado, é algo que está acentuado em alguns pais. Então, quando alguém sugere um posicionamento semilateral ou lateral, ficam muito admirados. Já para não falar já para não falar de um tummy time, de um ventral. A geração minha geração, dos 40 anos até dos 30, muitos de nós dormiram de barriga para baixo, de coluna ventral. Há muitas questões à volta da morte súbita que não foram bem esclarecidas, mas não foram todas derivadas ao decúbito ventral, como é óbvio. Portanto, há aqui algo que deve ser um bocadinho aliviado, essa informação, um bocadinho mais bem transmitida, porque em bebés intensos já tive casais em que o bebé só dormia de barriga para baixo. Portanto, se estão em privação de sono há 3 meses e se ele dorme de barriga para baixo, quem somos nós para não permitir isso, Ou que seja uma por fase de exemplo? transição, mas aceitar isso juntamente com os pais, não é? E como estavas a dizer, explicar que pode não ser o melhor posicionamento, mas se calhar numa fase transitória Claro, vamos ter de utilizar, não é? E claro, sem dúvida. claro, E muitas vezes dar esse apoio de sossego aos pais, não é? Que muitas vezes as consultas também exato. pediátricas não é só olharmos para o bebê, não é? Muitas vezes É saber, eu é acho que é um desafio transmitir a informação, é um desafio, eu acho. muito bem, e é mesmo. Olha, avançando com outra questão, que outro participante também nos colocou. Há pouco falaste nos reflexos primitivos do bebê, deixando esse mote assim um pouco para pensarmos, mas na tua opinião, como é que observas e como é que integras isso também na tua avaliação e a importância que dás? Espero, é de uma importância tremenda, mas é um raciocínio que eu estou a construir, estou a estudar, apenas nomeei que isto é muito mais do que apenas eh, crânio em disfunção, não é? Tudo tem uma implicação muito mais neurológica, neural, neurosensorial, neurofuncional, onde estão claramente integrados os reflexos primitivos. Se temos um bebé com torcicolo não resolvido, como é que ficará como é que ficarão os reflexos cervicais desse bebé? Tónico simétrico ou assimétrico cervical, ou tónico labiríntico, muitos deles estarão condicionados e o sistema vai ficar desorganizado em função disso. Mas isso é outra conversa que não é para agora. É altamente complexo. Sim, mas é interessante ao mesmo tempo porque acaba por ser uma ferramenta, não é? A avaliação dos reflexos primitivos acaba por ser uma ferramenta transversal a todos os profissionais de saúde, por isso podia ser um chavão até para conseguirmos perceber, não é? Que estas implicações também vão ter repercussões nos reflexos Claro, e se calhar mais facilmente observados por outros profissionais, como há pouco estávamos a falar de aumentar, não é? Esta divulgação. Porque claramente também tem um impacto nos reflexos primitivos do bebê, não é? Muito bem. Não sei se há mais alguém que queira colocar uma questão ao Miguel ou que queira colocar aqui também no chat. Creio que não, Miguel. Por isso,
Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa à tua apresentação. Não, penso que já, eu acho que o que eu queria transmitir era mesmo esta a evolução no tempo das coisas e que podemos ser globalistas e não ser. Agora há muito a ideia de que o profissional tem que ser especializado só numa coisa. Eu acho que a especialização também pode ser a globalidade e conseguir tratar todas as faixas etárias e conseguir ajudar muito bem todas as faixas etárias, porque Uhum. conseguimos ver o que vai acontecer a seguir e o que se passou no passado. É muito, pelo menos é a minha observação. Bem, então, olhem, caros participantes, também não havendo mais questões da vossa parte, esperamos desde já que este webinar tenha sido também do vosso agrado, e com esta honra de ter o Miguel connosco a falar-nos também sobre estas questões que lá está, são transversais não só ao mundo pediátrico, não é? Mas como já percebemos, podem ser transversais e acompanhar ao longo da vida. Por isso, temos a agradecer em especial realmente aqui ao Miguel acima de tudo por esta partilha e por a tua disponibilidade para connosco. Muito obrigado. Queremos, queremos também agradecer ao nosso patrocinador oficial deste webinar, que é a S4Med, e que de facto, sem mais demoras, também passamos aqui só um pequeno vídeo do seu trabalho para que todos também possam conhecer.
E assim nos despedimos. Até à próxima, com o próximo webinar para dia 20 de maio, com o nosso orador, o Chris Button, que vai estar connosco no dia 20, e por isso até lá um bem-ajam a todos e obrigada, Miguel, mais uma vez. Boa noite. Obrigado, eu, boa noite.